Começa agora, na TV Ondas Play, o programa Geração Sempre está on. Muito bem, Geração Sempre está on. Não podia ser diferente, principalmente um assunto que está em evidência em todo o país e no mundo. Isso mesmo. Muitas pessoas hoje estão sem trabalhar em casa, com muito potencial. Muitas pessoas deixam de conquistar os seus sonhos por falta de comunicação. Já ouviu aquele ditado? Quem tem boca vai a Roma. Pois é, quem não se comunica, se trumbica. São frases que estão ligadas diretamente à oratória. E como está a sua oratória? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, porque é um dos cursos ministrados na Geração Sempre. Esta que é a sua escola com mais de 20 anos de tradição para cursos profissionalizantes na cidade de Maricá. Confiança, responsabilidade e profissionais altamente treinados somente na Geração Sempre, que está hoje com ela, Priscila Cruz. Ela que é trainee, oratória. Oratória, será que eu vou ser aprovada aqui hoje? Ela tem 8 anos de mercado, ela trabalha com desenvolvimento de pessoas. Muito bom estar com você aqui, seja bem-vinda, Priscila. E quem é Priscila, hein? Primeiramente, gratidão pelo convite, é um prazer gigante estar novamente aqui com você, depois de algum tempo. Muito uma longa data. É verdade. E poder estar como parceira hoje da Geração C1, para convite da Mônica, nesse curso de comunicação e oratória. Então, falando um pouco de mim, apesar de você já ter me apresentado muito bem, eu sou Priscila Cruz, moro aqui em Maricá, sou consultora empresarial, treinadora e palestrante e especialista em vendas, comunicação e posicionamento digital. E hoje o meu foco realmente é ser uma agente de transformação no desenvolvimento de pessoas e profissionais que querem resultados, que eu acho que é o que todo mundo busca hoje em dia. Principalmente a Geração Sempre, que se preocupa exatamente em cursos que você realize, profissionalizantes, e já saia direto preparado para o mercado de trabalho. Já começa a ganhar o seu dinheiro, já começa a se capitalizar, já começa a entrar, como se diz, engrossa a fila, né, dos competentes aí no mercado. Porque, olha, na hora de uma entrevista vai contar muito o seu Com desenvolvimento, certeza. a sua oratória, a sua maneira de você se apresentar, se expressar. Tudo isso você terá nesse curso que está sendo ministrado pela Priscila, lá na Geração Sempre, que você vai entrar nas redes sociais, né, @Geração Sempre, vai se informar sobre esse curso de oratória. Aqui nós vamos apresentar a você as vantagens e os motivos que você deve se inscrever nesse curso. Porque, Priscila, como vencer aí essa barreira do medo, né, de falar em público? Na verdade, esse medo eu acho que é o segundo maior medo do mundo, porque o primeiro é o da morte. O falar em público é um medo que domina praticamente toda a população. E a gente, na verdade, não elimina esse medo, mas a gente aprende a administrá-lo para que ele não se torne uma barreira na hora de você se apresentar, até porque a gente tem essa necessidade, tanto pessoal quanto profissional, porque nós somos seres relacionais. Então, a gente começa a aprender através de técnicas, o próprio domínio do conteúdo, treinamento. Eu falo que comunicação só se desenvolve com muito treinamento, com prática. Prática que leva prática. Então, a gente começa, através dessas técnicas, desses treinamentos, dessas dinâmicas, a trabalhar a mentalidade do profissional para que ele se sinta mais confiante na hora de falar em público, de fazer uma entrevista, de fazer uma reunião e até muitas vezes de fazer um network num evento, que hoje em dia está muito em alta, né? E, aliás, você às vezes está pensando, não, mas para ela é fácil, ali ao lado de um comunicador, uma comunicadora, técnica de oratória. Não. Você pensa que todo mundo já nasceu sabendo? Não, muito pelo contrário. Você começa, quando pega um microfone, já começa a ficar com a mão transpirada, a voz embargada, trava e nada sai. Já viu isso? Já passou por isso? Então, a Priscila, ela tem técnicas para que você vá desenvolvendo aos poucos. Como é que você perde peso, não é? Aos poucos? Como é que você ganha músculo?
não é? Aos poucos, não é diferente na sua oratória. Aos poucos você vai se familiarizando com essas técnicas e quando você menos espera, você já está começando a desenvolver como se fosse uma criança, dando os primeiros passos para depois ganhar uma maratona. E eu quero que você preste muita atenção, porque a Priscila vai explicar para você aqui, em rápidas palavras hoje, mas que você vai entrar aí no @ do Geração Sem Impro, vai ter mais informações sobre esse curso e eu tenho certeza que você vai correndo para lá, porque as portas só se abrem para quem sabe se expressar. E como que fica qual é a vantagem de uma pessoa ser bem articulada, Priscila? Então, vamos lá. Já só confirmando o que você acabou de falar, eu sou uma ex-tímida, ou até gosto de falar que eu continuo sendo tímida, só que hoje eu sou uma tímida treinada. Por quê? Porque eu cresci uma criança, adolescente e até jovem, muito insegura, cheia de crenças limitantes, não acreditando que eu tinha potencial para ajudar outras pessoas. Eu morria de medo de falar em público. Então, quando alguém chegar para mim e falar, mas isso não é para mim porque eu sou tímida, eu também era e passei por todo esse processo de destrave, de reconhecimento, de autoconhecimento, entendendo que eu precisava desenvolver essa habilidade em mim para que eu conseguisse ter o sucesso que eu desejava profissionalmente. E aí eu aprendi através da minha jornada que a comunicação ela é altamente treinável se a gente quiser treiná-la. Então, se eu coloco todo o meu potencial para desenvolver essa habilidade, eu consigo sim destravar os meus medos e através de técnicas ser uma excelente oradora, uma excelente comunicadora, apesar da timidez e das inseguranças que muitas vezes a gente vem carregando ao longo da nossa vida e da nossa jornada. Então, por experiência própria, é treinável e eu posso te ajudar, com certeza, a desenvolver essa habilidade com essa parceria que a gente está fazendo lá com a Geração Sem Impro. E você perguntou das vantagens. Exatamente, a vantagem da pessoa ser uma pessoa assim, articulada. Primeiro, melhora os relacionamentos. Tanto pessoais quanto profissionais. Você aprende a expor suas ideias, a defender seu posicionamento. Você consegue trazer mais clareza ao seu conteúdo, aquilo que você quer defender ou compartilhar. Você aprende a construir um roteiro, um raciocínio, que eu vejo que essa é a falha de muitos, até excelentes comunicadores, tá, Odilon? Sim. Eu conheço muitas pessoas que possuem uma excelente oratória, mas falham muitas vezes numa narrativa, com começo, meio e fim. Uma construção narrativa, né? Numa construção. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, falou muito bonito, mas eu não consegui entender nada do que falou? Ou qual foi o contexto, qual foi o final, qual a conclusão disso tudo? Então, a gente vê que a comunicação, a oratória, ela é um conjunto de fatores Sim. para que a gente realmente tenha excelência no compartilhar, porque precisa haver entendimento. Claro, quando você trabalha como vendedor, por exemplo, adianta você saber tudo sobre o seu produto e na hora de oferecer não saber chegar no fechamento do negócio, ao ponto da pessoa comprar o produto. Você sabe tudo, sabe oferecer, sabe mostrar, sabe a vantagem, sabe para que serve, sabe de onde veio, mas na hora de você fechar o negócio, você não consegue fechar a venda. A construção de uma oratória é mais ou menos como se fosse isso. Você tem que ter um princípio, meio e fim. Desde que você vá fazer um discurso político ou você vá fazer uma entrevista de emprego, você tem que ter o seu discurso comedido, ou nem falar muito, nem muito pouco. Né? Isso é importante também, né? Ser objetivo, ser intencional, isso é fundamental. Porque a gente comunica para alguém e toda comunicação quer um resultado. Então, toda vez que eu vou comunicar, se eu vou conversar com alguém sobre qualquer assunto, eu tenho um objetivo com aquilo dali. Então, quanto mais clareza a gente tiver nessa construção do que vai ser comunicado, melhor. Por quê? Porque aí eu consigo alcançar os objetivos que eu tenho com aquele compartilhar. Então, a comunicação, ela abre portas. Ela leva realmente a gente a um destaque de diferencial de muitos outros profissionais que não têm essa habilidade bem desenvolvida. E hoje a gente sabe que o mercado, ele tá com um profissional de todas as áreas batendo cabeça por aí. É um monte de profissional média 7 batendo cabeça e querendo brigar por espaço. E aí vem você,
que se preocupa em desenvolver as habilidades que são essenciais para qualquer profissional que quer destaque e começa a procurar esse desenvolvimento. Desenvolve a sua liderança, a sua comunicação, o seu marketing, porque hoje a gente sabe que também está em alta. São várias demandas que um profissional de sucesso precisa desenvolver para se destacar nesse mercado que está altamente competitivo. Nós viemos aí de uma pandemia, e na pandemia muita gente ficou isolada. E principalmente no trabalho, muita gente passou a trabalhar no famoso home office. E aí, a pandemia passou. E tem muita gente ainda hoje trabalhando. Porém, existem as oportunidades presenciais, que você precisa ir até lá para se apresentar, fazer sua entrevista. E como é que você vai? Mas eu estou há tanto tempo dentro de casa que eu nem sei conversar mais direito com as pessoas. Gente, a oratória é igual você andar de bicicleta, tá? Você tem que treinar, aprendeu, depois você nunca mais esquece. Não é como qualquer outro tipo de trabalho que você fica muito tempo sem fazer e perde a prática. A oratória, você inseriu ela no seu cérebro, você vai conseguir, toda vez que precisar, despertar esse gatilho, não é? Com certeza, e você traz para a sua rotina. Eu falo que assim, você começa a aprender a trazer isso para todo tipo de relacionamento que você for construir. Seja dentro do trabalho ou fora do trabalho. Então, é uma coisa que você vai estar praticando ali constantemente. Então, você melhora muito em tudo na sua jornada pessoal e profissional. O que a gente já observou também é que um grande número de mulheres, às vezes até não se destacam por conta de não ter uma oratória e, inclusive, em alguns casos, até por falta de instrução mesmo, são submissas dentro de um relacionamento. Dentro de um relacionamento, a oratória também é importante. Por quê? Porque você confunde, às vezes muitas pessoas confundem essa submissão, entre aspas, até que se cita em Bíblia, né? Essa submissão não significa escravidão, não. Essa submissão significa diálogo. E diálogo precisa de oratória. E a oratória você pode aprender a ter, se você não tem. Você pode sair dessa zona de conforto que eu costumo chamar de zona da morte, tá? Você não, estou na minha zona de conforto, tá de parado. Conforto não tem nada. Nada de confortável, né, Priscila? E a gente está aqui com uma pessoa que também... Ou você acha que a Priscila... Vamos lá. Há 10 anos atrás, quem era a Priscila e quem é a Priscila hoje? Nossa, ela já teria essa desenvoltura? Só para quem está nos vendo e vai também em breve entrar lá no @Geração CI para conhecer esse curso de oratória, só para eles entenderem do que é capaz de fazer, qual a transformação que o curso de oratória faz numa pessoa. O que fez com você? Então, vamos lá. Em 2015, foi quando eu tive a minha primeira oportunidade para fazer uma pequena palestra numa loja lá em Niterói. Eu nunca tinha feito isso, morria de vergonha. Na época, eu até atuava na área da consultoria de designer de interiores, que é a minha segunda formação. Sim. Né, eu tenho formação em Direito, atuei na área durante o tempo, depois eu fiz uma formação de designer de interiores. Quem quiser conhecer um pouco essa história, já fica um convite de assistir uma palestra que eu dei no TEDx há 2 anos atrás, lá em Salvador, onde eu conto exatamente todas essas minhas transições de carreira que me fizeram chegar aonde eu estou hoje. Com toda a bagagem, com todo o conhecimento, entendendo os pormenores de como que funciona realmente essa jornada profissional aí. Então, assim, em 2015 foi quando eu recebi meu primeiro convite. Eu aceitei totalmente despreparada. Mas eu quis aceitar exatamente para eu entender como é que seria eu nesse desafio do novo. E foi um desastre, Odilon. Eu lembro que eu cheguei na loja, comecei a ver a loja encher, entrei em pânico, eu me escondi no banheiro, comecei a chorar, desesperada, não tinha como fugir, pânico, literalmente, eu chorava, e eu só escutando as pessoas falando assim, nossa, tá vindo mais gente do que o planejado, porque a expectativa eram 20, 25 pessoas e já tinha mais de 70, da dona da loja ficar preocupada, imagina eu, que nunca tinha feito aquilo, já estava triplicando a quantidade de pessoas que iam me ouvir, e eu lembro que eu saí de lá, sendo chamada pela dona da loja, com a cara inchada, porque eu já tinha chorado horrores, e eu fui dar a palestra. A palestra que era para durar 20 minutos, eu fiz em 6, porque eu só li os slides que nem eram meus. Uma pessoa que eu conheci através de um blog me doou praticamente o material, porque nem material eu sabia fazer na época, né? Então, assim, olha como que a gente
começa, muitas vezes da forma errada, para ajustar e entender o quão importante é se desenvolver nessa habilidade, assim como em várias outras que muitas vezes a gente é colocado à prova. Sim. O que eu quero dizer com essa pequena história de quando eu comecei? Porque essa história, que poderia ser talvez traumática para mim, para eu virar e falar assim, nunca mais eu falo em público na minha vida, gerou um gatilho muito... estímulo. Gerou um gatilho muito importante. Por quê? Todas as perguntas que me fizeram e todo o conteúdo que eu li, eu sabia. Conhecimento eu tinha. Experiência prática, vivência do conteúdo eu tinha. Eu só não sabia colocar para fora o que eu carregava dentro de mim. E aí aquilo me gerou um gatilho de, e se eu aprender? Quantas pessoas eu vou começar a ajudar através do conhecimento que eu carrego? E aí, no dia seguinte, Odilon, eu comecei a buscar o quê? Cursos, livros, vídeo. Eu comecei a buscar conhecimento para destravar aquilo que eu já tinha verificado e constatado que eu era muito ruim. E comecei a buscar me desenvolver nisso, não com a pretensão de me tornar uma trainer de oratória, de comunicação, de posicionamento. A minha intenção era melhorar a Priscila como profissional, para que eu tivesse mais confiança de expor aquilo que eu já tinha de conhecimento e de vivência dentro de mim. Só que eu comecei a me apaixonar tanto por esse processo e comecei a me destacar tanto no que eu desenvolvi, que as pessoas começaram a pedir para eu ajudá-las a também se destravarem. E aí, novas oportunidades começaram a surgir, palcos começaram a surgir para mim. Eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de palestrar, como eu falei, no TEDx, que é uma conferência global, onde vários grandes palestrantes de renome hoje no mercado foram consagrados e encontrados através dessa palestra, e é um compartilhar das nossas ideias. E também tive a oportunidade lá em São Paulo de palestrar para mais de 1.000 pessoas num evento de organização, que foi aí, a partir desse tema, que vários destravares meus começaram a acontecer. Só que tudo só aconteceu. Por quê? Primeiro, eu reconheci que eu precisava. E segundo, eu me coloquei à disposição para aprender. E fui buscar ajuda. Você que é de Maricá, Niterói, Itaboraí, São Gonçalo, aqui na região metropolitana, vem para o Geração Sempre conhecer essa fera que estará ali ministrando. Você já tem, assim, uma data? Quais são as datas? Ou a pessoa tem que procurar ali o @Geração Sempre para se inteirar? Então, nós estamos com uma turma aos sábados, né, já começando agora, e estamos com a previsão de começar uma turma às quartas-feiras à noite, tá? Para variar os horários, exatamente, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que preferem durante a semana e tem pessoas que preferem aos sábados. Sábado a gente já tá com a turma montada. Que bom. E aí, quem quiser entrar, a gente teve uma aula experimental já, iniciante, mas a gente consegue já receber para sábado agora. Olha aí. Quem quiser participar, estar com a gente. As vagas são limitadas. Limitadas, exatamente, até porque é um curso muito prático. Então, a gente precisa limitar a quantidade da turma para que eu consiga dar suporte nas atividades, né, nas práticas, porque, gente, uma coisa que eu falo, e até falei para os alunos na aula que a gente teve inaugural, quem entra para o curso de oratória e comunicação vá preparado para a prática, porque a gente coloca vocês exatamente para se destravarem e aprenderem, que a sala de aula ela é feita para isso. Isso que é muito importante. Você quer se transformar num maratonista? Quer fazer uma caminhada? Poxa, eu estou precisando perder um pouco da minha barriguinha, mas o médico fala para você, vai, caminha que isso vai acontecer. Mas e o primeiro passo? Quem é que tem que dar? É o médico ou é você? Portanto, a gente vem aqui, através do programa Geração Sempre Está On, para que você, aperte esse gatilhozinho aí, on, vai para o on, vem para o Geração Sempre. Esse curso de oratória é apenas um de vários que serão apresentados ainda esse ano, para o ano de 2025, que vem surpresas para vocês inacreditáveis nesse curso. Ah, mas cursos tem um monte por aí de graça. Ótimo, muito bom. Ó, já ouviu falar do Geração Sempre? Já ouviu falar de Organizações Tabajara? Entra na internet ali, procura saber o que é Organizações Tabajara. Aquilo ali é o que virou uma sátira, uma comédia no Brasil e no mundo, de coisas que são feitas de qualquer maneira. Mas a Geração Sempre se preocupa em trazer
profissionais do naipe dessa nossa querida trainer que está aqui do lado. Ela é formada, ela é já requisitada em todo o Brasil para fazer palestras hoje. E lembre-se que ela falou aqui que lá na primeira palestra ela travou. E hoje ela destrava as pessoas. Olha só a diferença de como funciona. Daqui a pouquinho tem mais histórias da Priscila Cruz e mais dicas para você se destravar e vir para o curso de oratória, que sem dúvida nenhuma você vai chegar lá no topo. Lembre-se, chegar no topo é difícil? Estar no topo também é difícil, porque lá os ventos são mais fortes. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. Quero falar com você, agora a Geração Sempro também EAD. São mais de 80 cursos disponíveis na plataforma, como marketing digital, empreendedorismo e edição de vídeo. A hora é agora, acesse ead.geraçãosempro.com ou então @geraçãosempro e fique de boa, independente. Você pode acessar de onde você estiver. Eu, por exemplo, estou usando o meu celular. Faça a escolha certa e venha para sempre também. Geração Sempro, construa o seu futuro aqui. Geração Sempro estará também uma vez por semana aqui trazendo novidades para vocês na TV Ondas Play, que é uma afiliada da TV Meio para todo o Brasil, mas 196 países. Vale a pena lembrar que você pode baixar no seu Android ou celular iOS a TV Ondas Play no Play Store e pronto, assiste toda a nossa programação. Agora, voltando aqui ao assunto, que hoje nós estamos falando sobre oratória, e essa mestre que está aqui ao meu lado, Priscila Cruz, ela é mestre, sim, em desenvolvimento de pessoas. O que é o desenvolvimento de pessoas? Então, vamos lá, exatamente o que a palavra fala, desenvolver. Todo ser, ele é um ser em desenvolvimento. E nós podemos aprender qualquer habilidade que a gente desejar e entender que é importante para a nossa jornada. Então, qualquer pessoa que entende o que quer fazer profissionalmente, muitas vezes já tem objetivos, aquele estudante que está terminando o ensino médio e vai começar a entrar no mercado de trabalho, ele muitas vezes já possui dons ou aptidões, porém, ele vai precisar treinar. É igual super-herói, Odilon. Sim. Sabe, aquele super-herói que ganha o superpoder, mas não sabe usar. E com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí, já dizia o Homem-Aranha. E se ele não treina, ele começa a fazer o quê? Da forma errada. Forma errada. Então, a gente precisa pegar essas habilidades que são importantes para a nossa jornada profissional, que, como eu falei, existem habilidades que são fundamentais para qualquer área. E tem aquelas que são muito específicas, de acordo com a área que a pessoa vai escolher. Isso você tem que estar atento. E aí, muitas vezes, uma ajuda profissional até para fazer esse reconhecimento, teste vocacional ajuda muito também nesse processo. Até o curso de oratória também, você consegue detectar isso também, né? Com certeza, porque você começa... A comunicação, ela também tem como base o autoconhecimento. Tá? Sim. Então, a primeira dica que eu sempre falo para quem quer começar a se desenvolver nessa habilidade é se conheça. Porque se você não sabe quem é, que mensagem você vai compartilhar? De forma alguma. Então, é fundamental. Então, a primeira coisa é, você precisa se conhecer e aí, através do autoconhecimento, você já começa a entender seus comportamentos, a entender as suas tendências profissionais, porque aí você também começa a entender quais são as habilidades que você já tem, que você pode potencializar, e aquelas que são fundamentais para você desenvolver que você ainda não tem, que você ainda não sabe. Então, você começa a ter mais respostas a respeito de você e do que você quer para você. E a comunicação entra nesse processo também. Na hora de eu preencher o meu currículo, se eu colocar ali o curso de oratória, será que ajuda alguma coisa? Com certeza, principalmente se forem cargos onde você vai ter contato com pessoas, vendas, atendimento ao cliente, recepção, administrativo, porque, gente, até o administrativo eu posso não lidar com o cliente, mas eu lido com gente que são outras pessoas também ali como colaboradores, são os nossos relacionamentos pessoais e interpessoais. Então, a comunicação, se eu pego o currículo, eu faço muita consultoria para RH de empresas, principalmente na hora de contratar
contratação, análise curricular, para ver se tem a ver com o cargo que está sendo proposto. E aí a gente pega e olha lá, poxa, a pessoa tem uma boa dinâmica, sabe se relacionar com o público, trabalha em equipe e tem já algum curso de comunicação e oratória, é óbvio que essa pessoa já vai se destacar daqueles outros que não possuem essa habilidade. Viu? Isso que você tem que prestar atenção. Ah, para que oratória? Para que falar? Porque uma coisa está ligada à outra, é como se fosse uma engrenagem. Tá certo? Na hora de um RH analisar o seu currículo, cada detalhe é importante. Antigamente, muito antigamente, quando tinha as primeiras máquinas de escrever, as pessoas faziam um curso chamado datilografia. Aí tinha aqueles mais preguiçosos que colocavam assim no currículo: datilografia incompleta. Meu querido, minha querida, qual é a vantagem? Se está incompleta é porque não aprendeu. Você vai colocar lá curso online de oratória, cursos do YouTube de oratória, cursos correspondência de oratória. Não, agora um curso presencial, com o nome assinado ali por uma profissional que tem idoneidade e por um curso que te dá um certificado registrado, autêntico do seu curso, só na Geração Sem Impro. Então, Priscila, eu quero que você dê assim, para a gente encerrar a sua participação, que por mim eu ficava aqui o dia todo falando, porque fazer vigília. Tem assuntos, tem que fazer uma vigília de oratória aqui. Quais seriam umas 3 dicas iniciais para quem está nos vendo, que ainda não estão no seu curso, mas que irão fazer a matrícula, eu tenho certeza disso, possam começar a treinar em casa? Então, primeira coisa é realmente parar para fazer uma autoanálise de si. Quais os assuntos que gosta ou que domina? Porque para a gente trabalhar a autoconfiança, eu só confio de falar aquilo que eu tenho certeza, já dizia a Magda. Sim. Eu só abro a boca quando eu tenho certeza. E é praticamente isso. É muito mais fácil eu ter autoconfiança para falar de algo que eu sei, que eu domino, que eu gosto, que eu tenho paixão. Por quê? Porque isso vai trabalhar em mim uma mensagem de que, ó, sobre esse assunto, você pode abrir a boca para falar, que vai fluir. Então, faz um autoconhecimento e uma lista de tópicos que você gosta de falar, que você gosta de ler, que você gosta de assistir, que você reconhece que você domina um pouco mais do normal. Por quê? Porque você já vai começar a treinar a sua oratória com base nesses assuntos que eles te trarão o quê? Confiança. Tá? Segunda coisa, escolhe um desses temas e você vai criar um roteirozinho de 10 linhas, onde você vai contar uma história sua que você vivenciou com esse tópico, alguma experiência que você teve, algo que você aprendeu. E aí depois você vai começar a gravar vídeos pra você. Você não vai precisar expor esse vídeo pra ninguém. Fica tranquilo. Tá fácil, né? Todo mundo tem um celular Todo na mão, mundo tem um celular. faz um vídeo. E as pessoas têm dificuldade com o vídeo, né, Odilon? Tá, pessoal? Ouve, apaga. Mas peraí, a intenção é realmente você fazer uma análise crítica positiva. Pra quê? Pra você melhorar. E aí você vai começar a se ouvir falando esse texto que você escreveu sobre algo que você gosta ou domina. Tá? E aí você começa a se analisar. E você vai fazer essa gravação durante 5 dias consecutivos, uma vez todo dia. E aí eu quero que você faça uma autoanálise do seu primeiro vídeo no primeiro dia e como que saiu o 5º vídeo no 5º dia. E você vai ver já a diferença. Uma evolução. Uma evolução. Por quê? Porque se você traz continuidade no treinamento, e aí vem uma palavra muito forte, gente, constância. É processo, é continuidade. Você começa a ver que a melhoria ela vai acontecendo todo dia um pouquinho mais. Você começa a limpar mais a sua mensagem, eliminar um pouco os vícios de linguagem que todo mundo tem, e tá tudo bem. Só que aí a gente começa a reconhecer o famoso né. Tem gente que faz, eu falo. Né? É um vício de linguagem que eu e milhares de pessoas têm. Só que quando você começa a se ouvir e começa a pensar antes de falar e começa a se administrar na comunicação, você começa a eliminar um pouco esses vícios por outras formas para que isso não polua a mensagem que você tem para passar. Inclusive, né, antes do a terceira que você vai dar a dica, os vícios regionais. Se você vai trabalhar numa rádio, numa TV, como apresentador, você tem que já aprender a eliminar os seus vícios regionais.
Se está no nordeste do país, vem fazer uma TV em São Paulo, você tem que se filtrar para como você vai usar a oratória adequada. Isso tudo você tem que treinar como se fosse uma academia, uma caminhada. No primeiro dia, 30 minutos, na segunda semana, 1 hora, e assim você vai sucessivamente ganhando, né, confiança mais e mais naquilo que você está fazendo. Qual seria a terceira dica para a gente encerrar? Se inspire, mas não se compare a ninguém. O que conecta hoje é a comunicação que é autêntica e que revela a sua identidade e nada mais. Então, se ligou? Então aproveite, faça aí, ó, tem o telefone na tela para você fazer sua matrícula, sua inscrição, ter mais informações, ou acesse @geraçãoCimpro. Muito obrigado, Priscila Cruz, você é sensacional. Eu aprendi já com você aqui em meia horinha de programa. Imagine você fazendo um curso de oratória com a Priscila Cruz lá na Geração Sempre. Obrigado. Suas considerações finais. Espero você lá. É porque a Geração Sempre está on. Você viu na TV Ondas Play. O programa Geração Sempre está on.